Você pode estar lendo a Bíblia, indo à igreja, orando todos os dias, e ainda assim estar vivendo uma versão distorcida do Evangelho, uma que Jesus nunca ensinou. Em Mateus 9:9, Jesus olha para um cobrador de impostos, um homem rejeitado e preso à sua rotina, e diz apenas duas palavras: siga-me. E aquilo muda tudo. A pergunta é: essa mesma voz está te chamando hoje e você nem percebeu? Neste vídeo, você vai descobrir como muitos estão seguindo uma fé confortável, superficial e sem transformação. E como o chamado de Jesus nos confronta a viver algo muito mais profundo e verdadeiro. Talvez você esteja preso à sua própria coletoria espiritual, vivendo entre a aparência e a conformidade, sem experimentar o poder que realmente muda vidas. Mas hoje pode ser o dia da virada. Este vídeo é mais que conteúdo. É um alerta, um convite, um espelho. Prepare-se. O que você vai ouvir pode abalar a forma como você tem seguido Jesus até aqui e revelar que o evangelho que você vive não é o mesmo que ele pregou. Vivemos em tempos em que muitas pessoas se dizem cristãs, frequentam igrejas, conhecem versículos, mas não experimentam transformação real. Por quê? Porque estão vivendo uma versão diluída do Evangelho, uma que acomoda, que não exige renúncia, que não confronta o pecado. Essa versão light do Evangelho é confortável, mas inofensiva. Ela não leva à cruz, não gera quebrantamento, não produz frutos. Quando Jesus disse a Mateus, siga-me, ele não estava oferecendo uma vida de conveniências religiosas, mas um chamado radical que mudaria tudo. É necessário perguntar: o evangelho que você vive te desafia ou te acomoda? Muitos vivem um cristianismo de domingo, em que a fé é um acessório e não o centro da vida. Essa espiritualidade seletiva escolhe os mandamentos mais fáceis, ignora o chamado ao arrependimento e evita o confronto com a verdade. É uma versão do Evangelho moldada pelo conforto, não pela cruz. Em Mateus 9:9, vemos que Jesus chama Mateus exatamente no meio de sua rotina, sentado na coletoria. E a resposta de Mateus foi imediata. Ele se levantou e o seguiu. Não houve negociação, apenas obediência. O verdadeiro Evangelho não nos deixa onde estamos. Ele nos levanta e nos transforma. O perigo de viver uma versão distorcida do Evangelho está no engano. Ela cria uma sensação de segurança espiritual, enquanto a alma continua distante de Deus. É possível estar perto das coisas de Deus e longe do coração dele. Jesus advertiu sobre isso quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mateus 15:8. Um evangelho que não exige mudança de vida não é o evangelho de Cristo. O chamado de Jesus em Mateus 9:9 foi pessoal, direto e transformador. Qual é a resposta que estamos dando a esse mesmo convite hoje? É preciso coragem para admitir que talvez estejamos vivendo uma versão incompleta do Evangelho. Coragem para olhar para nossa fé e reconhecer se há autenticidade ou apenas aparência. O Evangelho genuíno exige renúncia diária, fé ativa, obediência radical e amor sacrificial. Ele mexe com nossos valores, nossas prioridades, nossos relacionamentos. Não é sobre uma religião que nos entretém, mas sobre um Senhor que nos governa. Jesus não chamou Mateus para um acordo confortável, mas para uma entrega total. Você está disposto a levantar da sua coletoria e seguir a Cristo sem reservas? O primeiro passo para viver o Evangelho verdadeiro é reconhecer que a versão que estamos vivendo pode não ser a que Jesus ensinou. Isso exige humildade e arrependimento, mas também traz esperança, porque Jesus continua chamando, Ele continua passando perto de nós, olhando nos nossos olhos e dizendo: siga-me. Esse chamado é mais do que uma proposta,
é uma chance de recomeço. Assim como Mateus, podemos deixar para trás o que nos prende e nos levantar para uma nova jornada. A pergunta que ecoa é: qual versão do Evangelho você está vivendo? A que te acomoda ou a que te transforma? Quando lemos Mateus 9:9, é fácil imaginar a cena. Jesus caminhando, olhando para um cobrador de impostos odiado pela sociedade e dizendo com firmeza e compaixão: siga-me. Mas esse chamado não era genérico, não era coletivo, era pessoal, direto, intransferível. Jesus sabia o nome de Mateus, conhecia sua história, seus pecados, suas feridas, e ainda assim o chamou. Isso revela a essência do Evangelho verdadeiro. Um Deus que fala direto ao coração, que não nos escolhe por mérito, mas por graça. O chamado de Jesus sempre é pessoal. Você consegue ouvir a voz dele te chamando pelo nome? O cristianismo não é uma filosofia que se adota, é um relacionamento que se inicia a partir de um chamado pessoal. Jesus não nos convida a seguir um sistema, mas a segui-lo. E esse convite exige resposta. A fé genuína nasce quando essa voz ecoa no íntimo da alma e nos confronta com a verdade. Você vai continuar vivendo como está ou vai se levantar e me seguir? Mateus não apenas ouviu a voz, ele a reconheceu. Há muitas vozes competindo pela nossa atenção hoje. Opiniões, doutrinas, distrações. Mas o Evangelho real é aquele que faz o coração arder ao ouvir Jesus falar. Perceba que Jesus não chamou Mateus depois de ele mudar de vida. Foi o contrário. O chamado antecedeu a transformação. Isso nos ensina que não precisamos estar prontos para seguir Jesus, apenas dispostos. Ele nos encontra exatamente onde estamos, mas não nos deixa como estamos. O Evangelho que transforma começa com um encontro pessoal com Jesus. Não se trata de ouvir sobre ele, mas de ser tocado por ele. Muitos conhecem as palavras da Bíblia, mas poucos reconhecem a voz do Mestre. O chamado pessoal de Jesus é sempre o início de um novo caminho. Mateus não disse: depois eu vejo. Ele não pediu um tempo para pensar, nem consultou se isso afetaria sua estabilidade financeira. Ele simplesmente se levantou. Há algo poderoso em responder prontamente ao chamado de Jesus. E essa prontidão não nasce de lógica, mas de rendição. Quando o Espírito Santo toca o coração, o medo cede lugar à fé e a indecisão dá lugar à obediência. A versão do Evangelho que muitos vivem hoje adia decisões espirituais importantes, postergando a entrega total. Mas Jesus continua chamando, e quem ouve precisa escolher, responder ou resistir. Se o chamado é pessoal, a resposta também precisa ser. Não se pode terceirizar essa decisão, nem viver da fé alheia. Deus não tem netos, apenas filhos. O Evangelho verdadeiro nos confronta com essa realidade. Você tem um encontro pessoal com Jesus ou apenas uma convivência religiosa? Mateus foi transformado porque respondeu com o coração inteiro. E a mesma oportunidade está diante de você agora. A voz de Jesus continua ecoando por meio do Espírito, por meio da palavra, por meio de circunstâncias. A pergunta é: você está ouvindo? Ou o ruído da religiosidade abafou o chamado pessoal do Salvador? Vivemos numa geração que prefere atalhos a processos, conforto a compromisso. Isso se reflete na forma como muitos têm vivido sua fé. Querem os benefícios do Evangelho, mas não os encargos da cruz. Porém, o chamado de Jesus nunca foi uma promessa de facilidades, mas um convite à renúncia. Mateus deixou tudo: carreira, estabilidade, prestígio, segurança, para seguir alguém que sequer tinha onde reclinar a cabeça. O verdadeiro Evangelho nos conduz a uma vida de sacrifício, onde a vontade de Deus vale mais do que os desejos pessoais. Não existe discipulado sem cruz. O problema é que o Evangelho do conforto tem aparência de piedade, mas nega seu poder. Ele afirma: Deus quer te ver feliz, mas esconde: Deus quer te ver santo.
É um discurso que exalta o bem-estar, mas evita falar de pecado, arrependimento e obediência. E assim, muitos vivem enganados, achando que seguir Jesus é apenas questão de conveniência emocional. Mas quando olhamos para Mateus, vemos que o chamado de Cristo confronta diretamente a zona de conforto. O verdadeiro evangelho nos desconstrói para nos reconstruir segundo o caráter de Cristo. Isso exige sacrifício. O sacrifício não é sofrimento vazio, mas entrega voluntária por amor. Jesus não obrigou Mateus a segui-lo. Ele apenas chamou. A decisão foi de Mateus. O evangelho exige escolhas diárias, entre a vontade da carne e a do espírito, entre o eu no centro ou Cristo no trono. Isso significa abrir mão de práticas antigas, resistir a tentações, confrontar o orgulho. Significa amar quem te feriu, perdoar quem te traiu, doar mesmo quando não há retorno. Esse tipo de vida não se encaixa no evangelho diluído da cultura moderna, mas é exatamente o padrão do reino de Deus. Há algo profundamente libertador em viver o evangelho do sacrifício. Pode parecer contraditório, mas a renúncia traz leveza. Quando abrimos mão do controle, da autopreservação e dos vícios da alma, experimentamos uma liberdade que o mundo jamais poderá oferecer. A vida de Mateus após o chamado foi marcada por entrega. Ele não apenas seguiu Jesus, mas escreveu um dos evangelhos que hoje alimentam a nossa fé. Isso só foi possível porque ele largou tudo. O sacrifício de hoje se torna a semente do impacto eterno. A pergunta é: o que você ainda não está disposto a deixar? O evangelho não é uma jornada confortável, mas é a única que leva à vida eterna. Ele nos chama para morrer para nós mesmos, e é exatamente aí que começa a verdadeira vida. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 16, 25. Isso resume o evangelho do sacrifício: perder para ganhar, entregar para receber, morrer para viver. Qual desses evangelhos você tem vivido? O que te acomoda ou o que te molda? O de promessas vazias ou o que exige a cruz? A sua resposta revelará qual caminho você está realmente seguindo. Quando lemos que Mateus estava sentado na coletoria, em Mateus 9:9, não é apenas uma descrição geográfica, é uma revelação espiritual. A coletoria era o símbolo da sua identidade anterior, da sua profissão corrupta, do desprezo social que carregava. Era o lugar onde ele acumulava riqueza às custas da dor alheia. E foi exatamente ali, naquele cenário de transações e pesos na consciência, que Jesus o encontrou. Isso nos mostra que o evangelho verdadeiro não espera que você esteja limpo, pronto ou em forma espiritual. Ele te encontra no lugar mais contraditório da sua vida e te chama dali. Todos nós temos uma coletoria, um lugar interno onde escondemos nossas escolhas erradas, onde a dor se mistura ao orgulho, onde acumulamos justificativas para não mudar. Pode ser um pecado recorrente, um trauma não tratado, uma ferida antiga ou um estilo de vida que já não combina com o Cristo que dizemos seguir. Mas é exatamente nesse lugar que Jesus decide nos chamar. Ele não grita da calçada espiritual pedindo que a gente saia limpo para recebê-lo. Ele entra no ambiente que revela quem realmente somos e nos oferece uma nova história. O mais impactante em Mateus 9:9 é a brevidade do chamado e a profundidade da transformação. Jesus disse: siga-me. Duas palavras que encerram um mundo de redenção. Isso revela que a obra de Deus começa onde o mundo desiste de nós. Ninguém esperava que um publicano pudesse ser discípulo, muito menos evangelista. Mas é no lugar mais improvável que a graça opera com mais força. Se você acha que sua coletoria é escura demais, suja demais, tarde demais, Jesus está dizendo: é aí que quero entrar.
O evangelho real começa com esse encontro entre a graça e o abismo humano. É possível estar sentado na coletoria por anos, sem perceber o quanto isso te paralisa espiritualmente. A rotina, o costume, o apego ao controle, tudo isso te prende. Mas quando Jesus aparece, ele não apenas fala, ele desperta. A presença dele tira o peso do hábito e acende a luz da verdade. Muitos têm resistido ao chamado porque acham que precisam limpar tudo antes de segui-lo. Mas a ordem é clara: siga primeiro, e o processo de transformação vem depois. A obediência vem antes da restauração. Você está disposto a deixar a coletoria para trás? A boa notícia do Evangelho é que não importa onde você esteja agora, importa o que você fará quando Jesus passar por ali e te chamar. Você vai continuar contando moedas emocionais, tentando justificar suas falhas, ou vai se levantar? O lugar da vergonha pode se tornar o lugar da chamada. A mesa da corrupção pode se tornar o altar da redenção. Tudo depende da sua resposta. O mesmo Jesus que olhou para Mateus está olhando para você agora. A pergunta não é: você está pronto? Mas: você está disposto a sair da coletoria da alma e caminhar em direção ao propósito que Deus tem para você? Após o chamado de Jesus, aquele cobrador de impostos conhecido como Levi passou a ser lembrado como Mateus, discípulo, evangelista, autor de um dos 4 evangelhos. Esse detalhe aparentemente simples carrega um peso espiritual profundo. Seguir Jesus transforma não apenas o que fazemos, mas quem somos. O verdadeiro evangelho nos oferece uma nova identidade, moldada não por nossos erros do passado, mas pelo propósito que Deus nos confia. O nome Levi representava a velha vida, enquanto Mateus, que significa dom de Deus, representava a nova missão. Quando você responde ao chamado, sua identidade espiritual é redefinida. Muitos vivem uma fé superficial porque ainda se veem pelo nome antigo, se rotulam pelos fracassos, pelos rótulos que o mundo impôs, pelos traumas que não foram curados. Mas Jesus, ao chamar, também renomeia. Ele vê em você mais do que você mesmo é capaz de enxergar. O Evangelho não é apenas uma mudança de direção, é uma mudança de natureza. Aquele que era instrumento de opressão se tornou mensageiro da graça. Quando Jesus entra na história de alguém, ele não apenas redime o passado, ele reescreve o futuro. Que nome você tem carregado? O que os céus dizem a seu respeito? A nova identidade traz consigo um novo propósito. Mateus não apenas deixou a coletoria, mas começou a escrever. O mesmo homem que registrava dívidas passou a registrar palavras de vida eterna. Isso nos ensina que Deus não descarta nossa história, Ele a redime e a usa. As habilidades que antes serviam ao mundo, agora servem ao reino. A dor se transforma em testemunho. O fracasso vira plataforma. Essa é a essência do discipulado. Jesus pega quem você é e transforma no que você jamais imaginou que poderia ser. Esse processo começa com uma simples decisão: levantar e seguir. Contudo, essa nova identidade não se sustenta na aparência ou em palavras decoradas. Ela é revelada no dia a dia, nas pequenas escolhas, na constância com Deus. Muitos dizem seguir Jesus, mas continuam respondendo pelo nome da velha vida. Continuam escravos do passado, reféns da opinião alheia, presos a hábitos que não combinam com a nova natureza. O verdadeiro evangelho exige um desligamento da antiga identidade. E isso não é apenas uma mudança de comportamento, mas de essência. Mateus não apenas deixou a coletoria, ele nunca mais voltou. Quando Cristo transforma, ele transforma por completo. O chamado de Jesus em Mateus 9:9 é, na verdade, um convite para morrer e nascer de novo. O velho homem precisa ser crucificado para que o novo possa ressuscitar.
Não se trata de reformar sua antiga vida, mas de receber uma nova identidade em Cristo. Se você tem vivido um evangelho que não te confronta, que não te transforma, talvez esteja seguindo uma versão diluída, não o Cristo da Bíblia. Hoje, Jesus está te chamando pelo nome, mas talvez seja a hora de receber um novo. Você quer continuar como Levi, preso à coletoria, ou se tornar Mateus, instrumento nas mãos de Deus? Agora que você ouviu cada parte dessa mensagem, a pergunta mais importante permanece. Que versão do Evangelho você está vivendo? A de conveniência ou a de renúncia? A do conforto ou a da cruz? A que apenas ouve ou a que se levanta da coletoria e segue? O chamado de Jesus em Mateus 9:9 não foi apenas para um homem no passado. É um chamado vivo, urgente, direto ao seu coração hoje. Você não precisa estar pronto, limpo ou perfeito. Jesus te encontra exatamente onde você está. Mas uma coisa é certa: Ele não te chama para te deixar igual. Ele te chama para transformar sua identidade, seu propósito e sua eternidade. Só há duas respostas possíveis: continuar sentado ou se levantar e segui-lo. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Lembre-se, a coletoria representa tudo o que te prende, mas o chamado representa tudo o que Deus quer liberar na sua vida. Enquanto você insistir em viver uma versão distorcida do Evangelho, continuará confinado à mesmice espiritual. Mas se decidir seguir a voz de Jesus, começará uma jornada de fé que vai mudar sua história para sempre. Você está disposto? Se essa mensagem falou com você, pare agora mesmo e ore. Não adie o que Deus está te chamando a fazer hoje. Não viva mais uma fé diluída. Viva o Evangelho que transforma, que sacode estruturas e que dá um novo nome aos que se rendem. Jesus ainda passa pelas coletorias da vida e Ele está te chamando agora.